Bom dia. Bom dia, gente. Madrugada de live. Alguém me conta se tá escutando bem? Bom dia, gente. Alguém me diz, me dá um ok aí se estão escutando. Obrigada, Vanessa. Live bem cedinho para esperar a minha amiga Manuela Dávila. Porque a Manu não para, então o horário que dava pra gente fazer essa live era cedinho. E eu já me acostumei com o ritmo da Manu. Oi, Manu. Já pedi pra Manu entrar aqui. Bom dia! Se a gente fosse fazer no horário que as mulheres amamentam, ia ser às 5, não reclama. Teve uma época que a gente se falava às 5:30 da manhã, né, Manu? Amamentando as gurias. Agora Oito eu fiquei horas com já é pena alta, Manu. tua. Eu fiquei com pena tua que tu ia acordar mais cedo. Eu achei que essa hora tu já tava assim, ó, fazendo aquele. Como é que é? O press, compress. É às 8:30 e eu troquei o horário com a prof para fazer mais tarde. Ai, que massa. Ai, Manu, que bom que tu aceitou o convite de estar Fiquei bem aqui. feliz. Eu sei que tu tá numa maratona de atividades, lives e reuniões, e eu tento participar. Ontem cheguei bem no finalzinho da reunião, porque eu Não, é tinha bem legal. outras coisas. Eu quero falar aqui um pouco de tudo. Obviamente a gente vai falar de política, mas eu quero também que tu fale da Manu Mãe, que eu acho que os teus seguidores que estiverem chegando aqui, obviamente conhecem a Manuela política, mas eu queria um pouco te apresentar a Manu que eu conheço, a Manu mãe da Laura, a Manu que foi transformada pela amamentação, pela maternidade, como isso também refletiu na tua parte política. Bah, refletiu tudo. Tudo. Eu nem me lembro como era antes, eu acho que isso. Assim, na verdade, são dois momentos, né? Porque há 8 anos, quando eu comecei a namorar o Duca era pai solo do Gui, né? E o Gui tinha 9, então ele já não era uma criança pequena, ou seja, né, não era uma criança que demandava os mesmos cuidados com um recém-nascido, mas ele ainda não era um adolescente, não tinha um grau de independência, né? Então, tipo, ele não saía sozinho, ele não ficava em casa sozinho, né? Não ia para a escola sozinho, coisas que agora ele faz já há bastante tempo. Aliás, hoje ele não tomou café, daqui a pouco ele vem para cá. Mas assim, então já minha rotina começou a ser compartilhada com o Duca e, portanto, com um conjunto de cuidados e responsabilidades que eu topei assumir, né, com o Gui, que, enfim, fez muito parte da nossa relação, a relação que eu estabeleci com o Gui, que é um amor, né, assim, é um menino iluminado. E aí, depois de algum tempo, que agora eu tô tentando calcular quanto é, acho que uns 3 anos, Cris, a minha cabeça já não é muito boa que nem era, viu? Ontem eu falei pra Marina assim, eu mandei isso ali no grupo. Daí eu comecei a procurar no grupo. Eu só, gente. Aí depois de 3 anos, um pouquinho que eu tava com o Duca, eu engravidei da Laura. Eu tinha uma visão da maternidade da maternidade, assim, do recém-nascido, né? Porque às vezes as pessoas comparam a maternidade do Gui com a maternidade da Laura com ser madrasta do Gui, né? Mas na verdade, assim, grande parte do que nós falamos com relação à maternidade é relacionado a esses primeiros anos, ao volume de cuidados que representa maternar, né? Não é sobre ter filhos ou sobre amar só, né? É um pacote que atravessa a vida porque precisa absolutamente de ti para tudo, né? Então, isso acho que é importante a gente falar sobre o que é ser mãe de um recém-nascido, de uma criança pequena que demanda tantos cuidados. Eu tinha uma visão bem diferente, assim, da realidade, né? Oi, filha. Acordou.
Vem cá. Aqui também, achei que ia dar certo, que ia começar a live sem ter Eu ninguém também. acordado, já tem um gato miando na sala. É um gatinho lindo, ela é mofa, tem voz de gato pra sempre. Ela não tem voz de gato. Ela só Coisa anda de pé querida. descalço. Fica aqui com a mamãe. Então, assim, eu tinha visão muito inspirada na minha mãe, que minha mãe tem 5 filhos, né? E a minha mãe construiu toda a carreira dela depois que os filhos nasceram. E a minha mãe dizia assim, filho não atrapalha nada. E eu acreditava naquilo, né? Que não ia impactar em nada, assim. Que é uma visão muito da geração de mulheres da minha mãe, que estar no mercado de trabalho era um ato subversivo, assim, né? Minha mãe se divorciou antes da lei do divórcio, enfim. E aí, quando a Laura nasceu, até escrevi isso no Revolução Laura e achei que a minha mãe ia brigar comigo. Eu me dei conta que a minha mãe tinha me mentido, que mudava absolutamente tudo, 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 né? E eu tive um parto super complexo da Laura e a gente estabeleceu uma relação muito potente a partir da amamentação e de como isso passou a fazer parte da minha rotina, foi incorporado na minha rotina e eu acho que isso foi super determinante, inclusive para a relação que a gente estabeleceu. A Laura foi para a creche, eu compartilho, né, até hoje, mas eu digo ali no período da amamentação, todos os cuidados com o Duca. Eu cada vez mais falo sobre isso, sabe, Cris? Porque eu realmente acho que a gente precisa falar que a maternidade que a gente exerce é relacionada à paternidade que os homens exercem, né? Então, as pessoas olham para mim, eu falo isso porque nós, como mulheres feministas, sempre perguntamos, né? Ah, bom, a gente tem que falar sobre a gente ainda vai ter que falar sobre homem, né? Sim, mas é que falar sobre nós mães é necessariamente falar que nós somos as mães que a paternidade dos pais dos nossos filhos nos obrigam a ser ou nos Uhum. permitem ser, né? Então, amamentar para mim foi altamente e prolongar a amamentação foi altamente relacionado ao papel que o Duca cumpriu, né? Fosse levando a Laura para mim que não tinha licença maior do que 4 meses, fosse embalando nas minhas noites mais de 2 anos de amamentação noturna, ou fosse não me questionando, né? Não questionando o fato de eu amamentar em público, não cedendo à pressão da sociedade. Óbvio, né? Isso eu estou falando de alguém presente, mas a gente também, quando a gente fala da presença, a gente também fala das ausências, né? Cada um que não esteve é responsável pela criança não ser amamentada, porque embora o leite seja de graça, né? A gente produza ele de graça, estar inteira para produzir não é. E não é um ato solitário, né? Então, mesmo agora na semana da amamentação, para mim, falar sobre amamentação é também falar sobre responsabilidade paterna e abandono de crianças, porque eu olho para minha história e só foi. Sempre é difícil. Amamentar 2 anos e meio é exaustivo, é difícil. Trabalhando desde os 4 meses da criança, como eu, é mais ainda desafiador, né? Os palpites são sempre chatos, mas eu sempre penso assim: nossa, foi assim para mim que tive tudo, né? Que tive o companheiro que carregava, que tive comida, que tive teto, que tive cobertor, né? Que não tive grandes dificuldades fisiológicas, né? Assim, digamos, mesmo a Laura tinha freio, ela operou com 4 meses, cortou a linguinha, né, filha? Ixi, ainda não acordou. E tudo isso, né? Eu tinha alguém do meu lado. Como exigir 6 meses? Como exigir? Como punir? Como, ai, que amor, meu bem. Como julgar de quem não tem nada? É sozinho com a criança, né? Tendo que estar preocupada com o seu futuro, com a condição econômica. Então, acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Sobre quais os elementos facilitaram também e como a presença ou ausência masculina. Oi? Olha como ela já Bom acorda dia, para dizer. Laura! Ó, olha a tia Cris. Ai, meu Quando é Deus. que a gente vai se ver para eu te dar pipoca, Laura? Será que ela vai te dar pipoca pela internet? Acho que não. A Cris, todos os eventos, a Cris adota a Laura e, digamos assim, adota pagando bem, porque uma pipoquinha cai bem. Eu tava mexendo umas coisas, achei um do último evento que tu até postou ontem as fotos, Manu, aquele ali da praça do. Nossa, foi lindo, né? Eu achei os bilhetes da a Laura escrevendo Ela Laura, escreveu. Gui, Duca, Manu, É um caderninho meu. a defensora da família tradicional. Minha mãe chama ela. A minha mãe fala isso. Total! Total. Várias vezes escrito na Várias família vezes. dela, deixou bem A campainha tá registradinho. ali, teu café da manhã tá pronto ali te esperando. Tu quer o café da manhã? Pega a meia que eu ponho pra ti. Eu já sabia que ela ia acordar, é o horário que ela acorda, eu já deixo o café pronto quando eu tô trabalhando nessa hora.
Daí facilita. Senão eu tenho que me levantar e ali cortar banana pra ti. Não tem problema também, já estamos acostumados. Esses dias eu parei uma live para limpar um cocô. Não, exatamente. Esse dia eu tava num lugar sério, e numa live mais séria, na hora que tava assim, fiz cocô, numa entrevista da revista Fórum. Tinha que ir assim. É isso. Manu, tu falou que a Laura operou o freinho e aí eu quero matar a curiosidade das pessoas de qualquer dificuldade que tu tenha tido na amamentação. Acho que foi assim que a gente se conheceu. A gente se conheceu num grupo de maternidade feminista do Facebook. Isso. Eu fui tua consultora quando a Laura tinha 6 meses. Eu acho que tu estava com candidíase, o fenômeno de Raynaud. Acho que ela tava um pouquinho maior. Eu tava ontem tentando me lembrar o que que era. Eu acho que não era candidíase, mas era uma coisa de dor, tu lembra? É, eu Eu acho que era lembro que... fenômeno de Raynaud, que é um vasoespasmo, Isso, assim, que causa isso, dor. E isso, era exatamente. inverno, acho que era meio frio, assim, isso Então, piora. eu acho que ela já era um pouquinho maior, assim, não era Maior. isso, porque eu me lembro que era frio, né? Então, era no É, outro pois ano, então é, ela já tinha era 10, isso, 11 tinha a ver meses. Mas esse negócio do freio foi uma pena não te conhecer ainda. Ô, filha, fecha essa porta aqui para não atrapalhar a aula do mano. Ai, filha, não reclama, que cara de ranço. Obrigada, meu amor. E por que que eu acho legal falar, Cris? Porque na época da operação do freinho, eu não te conhecia, não tinha consultoria e foi algo bem emblemático, assim, na minha maternidade. Por quê? Porque a Laura fez a consulta como a primeira consulta da pediatra, e logo em seguida foi verificado, mas não incidia na amamentação dela, né? Ela mamava, ganhava peso e tal. Então, assim, tinha recomendação de operar, mais em função do desenvolvimento depois da fala, do que algo relacionado à amamentação, porque apesar de ser super presa, ela mamava super bem, né? Acho que era sangue, né? Aqui, para comer, a gente não tem. É super Ela tem touro no mapa dela, né? exatamente. Né? E a minha filha, né? Então, para comer, não. Basta ver o almoço dela e do Gui. Eu falo, isso aqui é a parte da genética que não tem como eu mudar no Gui, né? Assim, o pratinho do Gui é o, né? Não gosto. Ai, não tô, já deu de chocolate. A Laura é assim, pode descascar mais uma banana? 4. É, né, filha, até comilona, né? Mas Da por que que eu tô despesa. falando sobre isso, Cris? Porque daí foi um processo, assim, super solitário, meu e do Duca, e muito louco, né? Que tem relação com vários assuntos que tu debate, com conhecimento e com relação à ciência. Aí eu fui num lugar, ia numa cirurgiã, e ela falou, olha, tem que dar anestesia geral para fazer isso. Eu falei, bom, minha filha vai falar com língua presa, porque eu não vou dar anestesia geral no bebê de 2 meses, que não tá com nenhum problema relacionado à amamentação, né? E que, enfim, como assim eu vou dar anestesia geral, apagar uma criancinha, né? Um toquinho. Aí eu comecei, fiquei assim, pesquisei na internet e vi que, apesar de alguns cirurgiões infantis fazerem, otorrinos faziam isso. Aí eu, num grupo de mulheres, eu perguntei se alguém tinha algum otorrino. Fui num otorrino, que é o Miurinha, né? Que é o filho do pediatra, depois veio a ser pediatra da Laura, do Miura, que é um pediatra super antigo aqui de Porto Alegre. Eu fui no Miura, ele falou, nossa, como assim anestesia geral? Isso aqui é um pique. Isso aqui, eu só sou obrigado a fazer no ambiente hospitalar por regra, sei lá como é que chama, né? Regra de cirurgia, mas Uhum. isso aqui é um pique, não precisa nem xilocaína, né? Bom, assim, é um pouco de como a gente precisa buscar as informações, né, e se informar, porque, de fato, era 1º de dezembro, a Laura tinha 3 meses, a Laura entrou no bloco hospitalar toda vestidinha, né, eu chorava por mim e pelas outras mães que eu via fazendo as cirurgias graves, né, e em 1 segundo, sem uma gota de sangue, né, ela fez o corte, né, que, claro, saiu mamando, óbvio, né, até hoje era tão puxadinho que até hoje ela tem um risquinho no meio da língua, mas eu tô querendo. O que, filha? Saiu mamando, né? Que era o que tu mais gostava de fazer na tua vida. Não, não é mamão. Para de tirar onda da minha cara de mentira. Ah, aí ela é muito Lucas Neto, né? Veio, só quer saber de troslagem, não é trollagem, troslagem. Ai, a Júlia fala assim também, ela está arrasada que o Lucas vai ser pai de verdade. Ela tá Sim, muito chocada. tu não tem ideia. Eu fiz uma cerimônia aqui em casa. Eu tava nervosa pra contar. Ontem ela brigou comigo, disse assim, mas mãe, ele não pode namorar a Gi. A Gi é uma criança. E eu disse, filha, na É vida da real, o Jessie. Lucas é uma adulta. Aí tive que mostrar, porque ela tava assim, ó, achando a história toda um horror.
Não, eu fiz um ritual aqui, parecia que quem tava grávida era eu dando a notícia. Fiquei nervosa. Na véspera, Cris, na véspera eu tava vindo pra casa de uma agenda e vi no celular que a tal da Jessie, que era uma das personagens, ia sair da série. Falei, Duca, amanhã eu vou ter que ter uma conversa com a Laura, vai ser um baque pra ela. Aí eu cheguei de manhã, filha, mamãe tem que te contar uma coisa dela. Ah, ela vai ficar 5 meses no Canadá, já sabia de tudo. É parte da família. Mas eu contei essa história do freio, sabe? Porque tem relação com vários questionamentos que a gente faz com relação à indústria né? A gente fala da indústria e também existe isso, né? Quer dizer, como que iam submeter uma criança a uma anestesia geral sem nenhuma necessidade. Mas, enfim, foi isso, ela fez. Nunca teve nenhum problema para falar, ao contrário. Segundo a família, ela... No YouTube, eu tinha feito. ela começou a dizer tagarelice genética. Eu achava que era um filme que lançou no Play 2 e aí eu coloquei. Tudo bem, meu amor, já entendi. Tá defendendo seu direito de fala, viu? Justo. Que era uma música do filme. Tá bom esse café da manhã? Então come mais e fala menos pra mamãe trabalhar. Antes que eu te peça um pedaço. Não, eu acho bem importante, por isso que eu quis te perguntar, né, Manu? Eu acho que uma pessoa tão pública falar que existem coisas relacionadas à amamentação que são resolvíveis de uma forma um pouco mais simples e que podem garantir algumas coisas e que como é difícil, né? Porque isso fica nas nossas costas. Tu teve que buscar informação, tu teve que cavar da onde... Numa outra live que eu participei com outras... anteontem, eu acho que foi, com outras meninas relacionando à amamentação. E aí, muito depois, né? A gente se conheceu com aquela dor que eu tive e tal, mas muito depois, o quanto foi importante eu desmamar a Laura de noite para eu prosseguir a amamentação, né? Ali com 2 anos da Laura, eu desmamei ela de noite, aí foi, acho que o período que a gente conversou mais. E isso fez com que eu conseguisse seguir amamentando. Então, na verdade, eu acho que a gente tem que tornar as coisas mais fáceis, né? Porque eu lembro até uma vez quando a gente trabalhava junto, tu falou sobre isso, e esse dia eu estava ali na Independência dirigindo e vi um enorme outdoor da SMAN, da semana da amamentação, fiquei feliz, mas aí era aquela foto da criança com aquela bola redonda que a gente não sabe o que é, não sabe se é o planeta Terra ou se é uma teta, né? Porque não tem cara. Né? Então, mesmo o incentivo à amamentação, então, tem todo o incentivo para não amamentar, né? Que é o maior, é lindo, né? Assim, é um lobby global, tem indústria de leite, tem a falta de apoio, tem a solidão das mulheres mães, enfim, tem tudo isso, né? Tem o bico, a confusão dos bicos, enfim, passa isso. Quem incentiva a amamentação, né? Nós, a gente também precisa olhar que não é uma relação de um bebê com uma bola, né? É uma relação do bebê com a teta, né? Assim, que fica engraçadíssimo, porque parece uma planeta Terra. Eu acho que a alusão é isso, é a Pachamama. É Gaia, né? O bebê com uma bola. Ele não sabe se é de futebol, se é o planeta Terra ou se é uma teta, né? Porque quando tu despersonifica, né? Tu faz aquele bebê sendo amamentado por aquela bola, tu, num certo sentido, diz que não existe uma outra pessoa se relacionando. Então, a amamentação não é sobre o bebê, é sobre a mãe e o bebê, né? Sobre a mulher e a criança. E se a gente não fala sobre isso, a gente torna tudo difícil, né? Então, eu comentava nessa live, bom, então a pessoa não pode beber uma cerveja que tem que parar de amamentar. Poxa, a pessoa tá sozinha, tá cansada, tá exausta, né? Já ficou 9 meses sem beber durante a gestação. Não é nem meu caso, nem bebo cerveja, né? Mas aí ela vai dizer que não existe nenhuma quantidade segura, então a pessoa nunca mais vai poder dirigir. Porque se o sangue nunca sai do álcool, tu não pode nunca mais dirigir depois de tomar uma cerveja. Tem que ter um parâmetro científico. Se tem para poder voltar a dirigir, né? Então, bom, é porque saiu do sangue, né? Porque não tá mais fazendo efeito. Como é que não tem para amamentar? Então, óbvio que as pessoas vão... Esses dias alguém me falou, bom, pode dizer que a pessoa é fútil. Não interessa, gente. A pessoa, 10 meses amamentando, me falou assim, olha, eu vou parar de amamentar, porque eu faço botox. Aí eu falei, mas tu tem certeza que tu tem que parar de amamentar para fazer? Eu não tenho, tu tem certeza sobre isso? Aí a pessoa, eu falei, vai buscar informação, até passei teu contato para essa pessoa. Busca informação científica sobre as coisas, não interessa qual é a causa, sabe? Tu pode dizer, ai,
Pra mim não fez diferença não beber durante a amamentação da Laura. Eu não bebia, né? Agora eu bebo, gente. A quarentena fez. Mas eu não bebia álcool, né? Se eu bebesse, talvez tivesse sido determinante, como foi para mim poder viajar com a Laura, por exemplo. Né? Se tivesse... Então, assim, se as pessoas não... se só criam dificuldades, né? E só empecilhos, e a responsabilidade toda da mulher é enlouquecedor, né? Porque já é cansativo, né? Já é exaustivo, né? Já tem, assim, uma doação que é da crença, né, científica do impacto positivo que aquilo faz na criança, né? A gente não faz aquilo por bonito e nem por amor, porque eu não amamento mais a Laura e continuo amando ela mais do que amava, né? A gente faz porque a gente tem convicção de que aquele é um caminho que gera benefícios para a humanidade, gerando para os nossos filhos, né? A Laura nunca tomou antibiótico, ela vai fazer 5 anos, né? Quanto impacto tem? Ela nunca teve doença respiratória, vivendo no Rio Grande do Sul, que é o que a nossa turma lá do Pedrinho, né, que agora está na crista da onda com o Epicovid, a nossa turma do César Victor estuda, né, o impacto longevo, né, assim, dos benefícios relacionados a isso, né, a asma, doença respiratória, enfim. Mas a gente faz por isso, então, né, não porque a gente quer ser martirizada, né, olha ali, né, senão vira uma coisa... Isso é muito interessante. Eu que falo muito de desmame, né? Esses dias eu fiquei pensando, as pessoas nem sabem que eu atendo mais a amamentação, assim, tá? Eu ainda gosto de ver colocar bebês para mamar, né? Mas é isso, já me disseram que eu sirvo ao patriarcado capitalista por ajudar mães a amamentar. E eu fiquei tipo, a pessoa realmente não me conhece, não sabe nem que eu tô do outro lado, mas enfim. Porque é isso, Manu, eu fico muito chocada, como é muito fácil a gente oprimir mulher por qualquer coisa, né? É nossa culpa se o bebê tem cólica. É surreal mandar uma mulher parar de comer feijão, cebola, comer comida de verdade para dar conta de amamentar, porque bebês têm cólica, salvo bebê com alergia alimentar, que aí justificaria uma dieta, bebê vai ter cólica. A mãe comendo chocolate ou a mãe não comendo chocolate. Tem um artigo muito bom que diz, mães que, resumidamente, numa linguagem científica, eles dizem, mães que comem chocolate, o bebê tem cólica por 3 meses. Mães que não comem chocolate, o bebê tem cólica por 90 dias. Tipo, é a mesma coisa. A percepção de tu estar fazendo alguma coisa ou não vai ter impacto na relação que tu vai ter com aquele choro do recém-nascido que vai existir igual. Mas é muito fácil todo mundo apontar. E é isso, às vezes tu poder dar espaço pra gente falar que não precisa ser 8 ou 80, que não precisa ser não mama nada ou mama tudo para sempre, até, imagina, o Gui tá aí quase na faculdade, estaria mamando, né? Existe esse monte de cores que às vezes vai permitir que tu seguisse trabalhando e amamentando, que eu seguisse trabalhando e amamentando, que uma amiga minha se acidentou para ir benzer o filho, porque ela não dormia mais, ela queria benzer, porque disseram que ela não podia desmamar. Então ela foi atrás de alternativas, foi dirigir para uma cidade vizinha, dormiu na direção, capotou o carro, ela e a criança. O menino não se machucou na cadeirinha, mas ela ficou bem machucada. Então, assim, para mim aquilo foi muito emblemático quando ela me contou, sabe? Eu disse, gente, não é possível que uma mulher quase perca a vida porque não dorme de noite, porque ninguém permite que a gente faça essas coisas. Eu me perguntei muito já, Cris, por que países, assim, a gente tem aquele banco lá de Pelotas, né, da UFPEL, ele é revelador de várias coisas. Então, assim, primeiro, ele revela, né, a primeira evidência científica é a amamentação exclusiva é o que gera mais impacto, né, na vida, assim, o maior tempo sendo só aquilo. E essa é uma diferença dos países escandinavos, por exemplo, para os países africanos, né? As mulheres dos países mais desenvolvidos do mundo, elas amamentam pouco tempo, mas o tempo que elas amamentam é exclusivo. E as mulheres dos países da África amamentam muito tempo, mas nunca de forma exclusiva. Sempre tem algum alimento junto, né? Então, eu tô falando só porque me vem aquilo. Mas eu sempre me perguntei o seguinte, bom, por que as mulheres dos países mais igualitários amamentam pouco? Né? Por que não é prolongada a amamentação na Suécia, na Noruega, né? E eu acho que é muito relacionada justamente a não querer perder o lugar de protagonismo da mulher, né? E se a gente não debate isso, se a gente faz ser um movimento que não
consegue estar equilibrado com a vida real, né? Então, é isso. Que tem relação com isso, que eu posso ter uma vida razoável, não vai ser normal enquanto eu amamento. Mas ela pode ser ok, porque senão como eu vou me submeter a tanta violência? É muito violento com a mulher o que fazem, né? E eu acho que a gente precisa desendeusar a amamentação para ampliar a amamentação. Por isso que eu falo sobre isso, né? Porque eu acho que eu sou uma referência de quem lutou para amamentar a filha, certo? Eu fiz campanha presidencial com a Laura amarradinha em mim para ela poder desmamar no tempo dela, né? No tempo da relação que a gente estava estabelecendo. Mas a gente precisa falar que aquilo tem um custo, porque senão todo mundo olha e fala assim, a Manuela era... O que eu mais tinha medo era o inverso, né? Que as pessoas me endeusassem. Olha lá, ela faz tudo. Não, eu consigo fazer isso porque o feijão tá pronto em casa, porque o Duca faz, né? Tem um custo de eu conseguir fazer isso. Quem consegue ver esse custo, né? Do que tá por trás daquela imagem. Porque Não, se a e gente não desendeusa, fica difícil para todo mundo, pô, tu tá ali, né? Esses dias eu fui visitar uma amiga em comum nossa, que tu inclusive tá fazendo a consultoria, a Gabi. Aí tu chega ali, a pessoa já tá, né, exausta, é uma exaustão o início, né? Não tem nenhum amparo, não tem nada, nenhuma palavra de conforto, é só assim, um dia vai parar, né? Acho que a gente tem que conseguir ver, né, assim, ver o que tem por trás. Eu até brinquei assim, ó, o leite é de graça, amamentar não é, né? Porque é um processo, assim, que é custoso socialmente e que tem relação com esse espaço da não visibilidade do trabalho, né, da reprodução na nossa sociedade, né? Do que a gente chama de trabalho doméstico, mas que é o trabalho reprodutivo e tudo que está relacionado a isso, né? Então, sim, a gente precisa falar sobre amamentação, precisa falar sobre o enfrentamento à indústria, precisa falar do que significa toda a pressão para a mulher desmamar, mas também precisa falar que, bom, essa mulher existe, né? Ela não é uma escrava, assim, da sociedade, da criança, etc. Eu trouxe aqui uns dados, né? Porque eu não ia aguentar não vir com números, mas eu quero fazer um comentário, assim. Quando eu trabalhava contigo lá, que a gente fez aquelas ações de amamentação no Agosto Dourado de 2017, que a gente levou as consultorias para a rua, e aí a Bruna me levou para Cruzeiro, e ali foi um divisor de águas para mim, como pessoa e como consultora de amamentação, de derrubar meu mundo mesmo, assim, do tipo, eu ainda tinha uma visão de a gente só precisa dar um empurrãozinho que vai, e aí chegar numa casa onde a pessoa mais velha tinha 13 anos e estava cuidando do bebê que chorava desesperadoramente, assim, se estava com fome, se estava com a fralda suja, e tinha da de 13 até o bebê, sei lá, tinha 6 crianças dentro daquela casa. Aquilo foi o... Tipo, a Bruna não falou nada, ela só me botou naquela situação. Eu fiquei tipo, né? Não posso mais ser a Sabe mesma. que eu conheci a Bruna amamentando. A primeira imagem que eu tenho da Bruna na cabeça é a Bruna com a Camille no colo. Numa roda de várias amigas dela, todas com os bebezinhos. Pra defesa lá da creche da Cruzeiro, né? Na tronco, Na E tronco. isso que tu fala é bem importante, né, Cris? Porque as pessoas, essa ultra-responsabilização e a falta de noção. A gente está falando, por exemplo, vamos falar hipoteticamente do mundo com licença maternidade. Já é hipotético. Metade dos brasileiros não são seletistas, não tem licença maternidade, né? Vamos falar dessa metade que tem. Então, tu imagina o seguinte, a gente está falando da pressão, da pressão que as mulheres de classe média sofrem, né? De não amamentar em público, não amamentar no restaurante. Bom, as creches públicas, né? É 20 crianças para uma professora. Posso estar falando o número um pouquinho errado. Como é que tu vai exigir a escola que a escola aceite o leite que tem que ser conservado diferente? Entendeu? A gente tem só em Porto Alegre um déficit de 12 mil vagas em creche. Você tá entendendo? Então tu vai falar assim, olha, tu ordenha. Nem vou falar sobre ordenha, porque vocês me perguntaram sobre ordenhar. Eu falei, olha, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque eu odiava. Eu me sentia naqueles filmes que tem dos veganos, que aparece as vacas sendo exploradas. Eu me sentia daquilo, a Laura numa teta, eu com aquele negócio no outro. Nunca deu certo.
ordenhei super pouco, consultem outra pessoa para falar de ordenhamento, eu sou uma pessoa boa. Mas tu pega ali, a criatura tem que voltar a trabalhar. Imaginemos que ela vai voltar, tá, Cris? Ela vai deixar a criança numa creche e essa creche não tem estrutura para... Imaginemos que ela vai ordenhar para condicionar o leite de forma diferente. Por quê? Porque mamadeira em creche é um M, é uma letra inicial no nome, e tô tentando acalmar as crianças. Criança bebezinho é assim. Agora, qual é a realidade nova que a gente tem? Que foi um dado que a Folha de São Paulo trouxe numa matéria e eu fiquei bem impressionada, sabe? São Paulo fez uma correria para tentar zerar déficit de vagas nas escolas de educação infantil, né? Voucher, um monte de coisa, não vem ao caso. Mas aí a matéria tinha algo revelador, a diminuição da idade das crianças que chegavam para a creche. Que se antes as creches aceitavam só com 3 meses e meio, naquela adaptação inicial ali da mãe e da criança, as crianças passaram a chegar com 11 dias, 14 dias, Ai, meu Deus. 19 dias, antes de se virarem, Cris. Entendeu? Tanto que até alguém me falou assim, eu tava falando sobre isso, a pessoa disse, nossa, berçário é um problema, né? Porque como é que tu consegue ter berçário dessas crianças que nem se viram? É uma profissional por criança, porque tem que fazer, não existe como tu não ter incidência de morte, de acidente, porque imagina, a criança nem vira, Cris. Como é que coloca 20 juntas que não tem 3 meses? Então, a gente tem que saber em qual país a gente está falando sobre amamentação, né? Porque senão a gente cria assim a ideia de que tá, é só querer, meu amigo, essa mulher tem que comer para descer o leite, entendeu? Sim. A real é isso. Começa por isso. Você sentiu fome na tua casa, né? Quando tu tava amamentando. Todo mundo sente fome quando amamenta, né? Essa mulher precisa de água. Todo mundo sente sede. Água tratada. Pra estar sentado em algum lugar, né? Então, assim, precisa da casa, né? Então, acho que a gente precisa falar como a desigualdade brasileira é relacionada à não amamentação exclusiva, né, Cris? Porque aqui essas mulheres, as mulheres mais pobres, elas também amamentam. Né? A Bruna, por exemplo, a Bruna trabalhava, saiu já falando da Bruna Rodrigues, que é uma amiga em comum nossa aqui de Porto Alegre. A Bruna teve a Camille, saiu da escola e foi limpar a privada, né? No posto de saúde. Ela precisava trabalhar para criar a filha dela. Né? E ela prolongou a amamentação. Acho que a Camille amamentou mais de 1 ano. Tem até uma história engraçada, sabe? Que a mãe dela amamentava escondida, a Camille. Ai, não sabia, a mãe da Bruna? É porque a Bruna teve filho junto com a mãe. A mãe tem um filho. A Bruna tem um irmão da idade da filha. Da idade da Camille. E que é lindo, tá enorme já. Nossa, a mãe da Bruna é muito alta, muito grande. Embora a Bruna seja pequenininha, a mãe da Bruna tem 2 metros, né? E o filho também. E aí a Bruna saiu para trabalhar. Um dia a Camille tava chorando e ela deu. E ela mentia pra Bruna que não. E um dia a Camille falou já, entendeu? Tipo a vovó. Mas assim, então a Bruna amamentou até 1 ano. O tema que a gente está falando é exclusividade, né? Ou mesmo assim, ela continuava ali, mas ela tinha que sair para limpar a privada, gente. Né? Ou a gente entende o papel disso, do desamparo, a presença da política pública, a necessidade do Estado, né? E a Bruna tinha um companheiro que dividia responsabilidades com ela. Sim. Né? Sempre dividiu muitíssimo. Então, acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Sobre como a pobreza é um elemento que constrói o desmame das nossas crianças, né? Manu, saiu essa semana da SMAN, aliás, o tema da SMAN, né? Tu estava falando ali da ideia de terra, Pachamama, o tema da SMAN esse ano era amamentação e sustentabilidade, né? A amamentação para um mundo mais ecológico, afinal, produzir fórmula, né? Ter gado de leite consome uma quantidade absurda de água para produzir leite, o processo de industrialização desse leite é um processo que tem um impacto grande no meio ambiente, né? A gente sabe que tudo relacionado à produção de gado para corte, para leite, enfim, são atividades que têm muito impacto. Mas eu lendo todas as ações, fiquei pensando, é mais uma coisa na nossa conta, né? A gente ainda tem que ser responsável por salvar o mundo amamentando. Ninguém fala na geração de emprego com direito com carteira assinada para dar essas garantias.
essa ideia assim solta nos coloca mais Não, uma por isso que eu acho responsabilidade. que exatamente, eu acho que é o nosso grande esforço. Nosso grande esforço é qual? É dizer, bom, da onde a gente parte? A gente parte da defesa da amamentação exclusiva até os 6 meses, de prolongar essa amamentação, né? E de garantir todos os benefícios que a gente sabe que isso gera para cada criança. Essa criança é o nosso filho, mas essa criança é uma pessoa que vive nesse planeta. Ok. A gente tem que vir daqui para trás. O que precisa para garantir isso? Bom, amamentar tem impacto na sustentabilidade, então falemos sobre isso, né? E garantamos que essas mulheres tenham condições de fazer isso. Porque não é uma maquininha que aperta um botão e sai o leite na boca da criança, né? É um sistema complexo que produz esse leite, né? É mais complexo do que a fábrica da Nestlé, né? É bem mais Com complexo do que a certeza. fábrica da Nestlé, né? Porque tem que estar emocionalmente... Eu usei o exemplo de uma pessoa da minha família nessa live que eu fiz essa semana, que teve um filho, né? Que tinha alergias variadas ao leite. Essa pessoa teria que fazer uma dieta absolutamente restritiva, teve depressão pós-parto e se separou do pai da criança quando a criança tinha 40 dias. O que tu pode submeter essa mulher, entendeu? Tu Uhum. consegue olhar essa mulher como uma pessoa, né? Como que vai ter... Ela vai fazer uma dieta, então, restritiva, sem nenhuma coisa de proteína, para conseguir alimentar? Existe uma pessoa, gente, né? E essa pessoa é uma mulher. E é por isso que não é vista, porque é uma mulher, né? Se fosse homem que amamentasse, a gente já teria licença de 6 meses. A gente já teria tudo, né? Garantido para que a amamentação tivesse impacto na sustentabilidade. A gente ia ter troféus, homenagens, né? Múltiplas aos homens que amamentam. Então, eu acho que nós, mulheres feministas, precisamos entender, bom, a gente quer chegar nisso, né? É óbvio que eu acho certo o que eu fiz com a minha filha. Eu fiz para minha filha o que eu acho certo para o mundo. E eu quero para o mundo o que eu quero para minha filha. Bom, então Uhum. falemos sobre o que eu tive para chegar até aqui, né? É sobre isso amamentar, que é falar sobre o outro lado, porque é o que eu falei lá no início. O mundo se divide entre os que cai no lobby da indústria e defende a amamentação. Ok, então separemos. A gente está no outro lado, né? Põe quem está no lobby da indústria para lá. Ok. Mas aqui, né? Não existe só a criança. Não é uma relação unilateral, é uma relação com duas partes da amamentar. Pelo menos duas, né? Pelo menos duas, né? E todo o entorno que vai ter. Saiu, então, na SMAN, na semana passada, o estudo, os dados preliminares do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil. Eu acho bem importante a gente falar que o resultado desse ENANI, né? Aí aquelas críticas um pouco veladas. O ENANI é uma pesquisa que começou em fevereiro de 2019, capitaneado pela Federal do Rio de Janeiro, em parceria com a Fiocruz, com a Estadual do Rio de Janeiro, com a Federal Fluminense e bancado pelo CNPq. Como pesquisadora que fui muitos anos, tu fez mestrado também, tu sabe que para uma pesquisa começar no início de 2019, ela foi submetido o projeto ao CNPq no ano anterior, né? Em 2018. Ainda que em 2018 a gente não tivesse um dos melhores governos que essa Não tinha o história pior já do tem, mundo. né? Pelo menos o CNPq ainda recebia verba de pesquisa. Então eu fiquei assim, muito pé da vida em ver que, obviamente, o Ministério da Saúde está vinculado, essas pesquisas de prevalência nacional de amamentação de parto vão estar vinculadas, né? E aí a gente fica ali, tipo, nossa, o Ministério da Saúde financiando essa coisa que a gente tem nesse 1 ano e pouco, essas pesquisas aí de prevalência do aleitamento materno. Então eu queria chamar a atenção que isso é uma iniciativa das universidades públicas, federais, com dinheiro Exatamente. de pesquisa, que o ano que vem já foi, né, já avisaram que vai ter um corte de 41 Milhões. bilhões de reais, milhões de reais para ensino. Mas o que o Enani traz, e são dados muito surpreendentes, né? De 86 para cá, que é quase o ano que tu nasceu, que é novinha. O De Banco 86 da para cá. UFPEL é desde 82 também. Sim, os estudos de lá são de 82. De 86, que foi a primeira pesquisa nacional de saúde, né, focada no aleitamento, a gente tinha em 86 2,9% das crianças mamando exclusivamente até o 6º mês. 3% de 86 por aí. E agora em 2020 a gente passou para 45% Nossa. de crianças. Eu te confesso que eu ainda fico, assim,
bem impressionada com esses números, são números preliminares. Fico bem impressionada de pensar que a gente aumentou aí em 35 anos, sair de 3% para 45% de aleitamento materno exclusivo, sendo que a última pesquisa que a gente tinha, em 2006, falava de 40% chegarem ao sexto mês em aleitamento misto. Né? A gente tinha 54 dias. E eu fico pensando, o que mudou tanto nesses 35 anos aí que possa ter melhorado esses indicadores para a gente... Porque o Enani não lançou nada, ele lançou só... preliminar, são números, então ele não fez ainda associações de por que esses dados melhoraram, né? Então eu fico lançando aqui para ti, pensando o que a gente pode pescar disso quando sair os dados, se foi política pública, se foi aumento da licença maternidade, tem aquele projeto teu que foi aprovado, né? Que era parceria tua com o deputado Mainardi. O Mainardi, da licença dos 6 meses, excluindo o período que ficou internado, né? De diminuição da introdução alimentar. Eu realmente fico bem surpresa, né? Por estar tratando de mais de 40% com 6 meses exclusivo, porque eu conheço pouquíssimos casos assim. Eu também, Manu, eu trabalho com isso. Né? Então, assim, chegar aos 6 meses sem água, sem chazinho, sem suquinho, né? Que seja, já é assim, eu fico muito surpresa com esses dados, assim, eu até tenho curiosidade de vê-los, assim, até vou falar com o Pedrinho do UFPEL sobre eles, porque me causa muita estranheza, porque eu acho que a gente mudou, assim, a minha geração não é igual a da Laura, 86 a gente tá falando da minha geração, né? A minha geração, eu e a Gabi, a gente tá falando exatamente da Gabi, por exemplo, nossa amiga em comum, eu e a Gabi tava conversando que eu me lembro que uma das primeiras memórias que eu tenho do meu pai, quando eu tinha uns 2 anos, era que eu não gostava que meu pai fizesse a mamadeira, porque meu pai fazia mamadeira com mel e a minha mãe fazia com açúcar, né? Então, assim, a gente está falando de mudanças que são muitas, né? Mas a gente ainda está falando de um país que coloca cremogema, pode fazer, é lobby do mal, que ainda coloca coisa para engrossar, né, o leite, né? E que eu ouvi isso. Né? A gente ainda está falando de crianças que são muitas vezes cuidadas pela geração da minha mãe, né? Ou da minha sogra, que é um pouco mais velha que a minha mãe, que achava que eu tinha que dar água para Laura, né? Então, assim, eu realmente acho os dados estranhos. Eu acho que, em primeiro lugar, tem muita luta das mulheres, né? Tem uma mudança cultural, eu acho, da estabilidade, coloca assim entre 1000 aspas, tá? Das mulheres no mercado de trabalho, né? Eu acho que é um período diferente relacionado a isso que eu falava lá atrás, a minha observação sobre a geração da minha mãe e a minha. Aqui alguém botou nos comentários o estabelecimento da política de atenção primária, né? E nos últimos anos isso teve um crescimento expressivo, né? Já reduziu, né? Eram mais médicos, mas teve um crescimento expressivo, né? Acho que isso tem um impacto grande, né? A política do SUS nos municípios, assim, com as agentes comunitárias da saúde. A figura das consultoras, alguém traz. Eu acho que sim, gente, mas a gente ainda não conseguiu democratizar o acesso às consultoras, né? Então, assim, quando eu e a Cris falamos aqui do que tem por trás, né? Eu, quando tive dor, tive a Cris, né? Procurei a Cris, né? Eu acho que a gente tem que pensar numa política de popularização do conhecimento das consultoras, né? Seja no pós-parto, inclusive pensando em como vinculá-las esporadicamente, aproximá-las das unidades básicas de saúde, né, Cris? Tentar fazer com que as equipes contem com as consultoras, né? A gente fundou aqui no estado a HCAN, né, a Associação Gaúcha de Consultoras em Aleitamento Materno, é a única no Brasil formalizada, da qual tenho muita honra de ser presidenta, né? Justamente com essa necessidade, assim, de tudo que eu aprendi na vivência que eu tive trabalhando contigo, nas experiências que a Bruna Rodrigues me proporcionou, de me tirar da bolha, disso, de pensar que a associação vem como uma entidade sem fins lucrativos para trabalhar o advocacy do aleitamento materno, não só no meio classe média, que a gente atende, classe média alta, mas o sonho da HCAN, por exemplo, é ter um
um sistema, um executivo, um legislativo, que nos coloque para capacitar as agentes comunitárias de saúde. Exatamente. Que a gente sabe que é essa mulher, é a gente que vai na casa dessa puérpera, que não tem como... Ah, mas tem o banco de leite, mas ela não tem 5 pila, moeda gaúcha, né, o pila, para pegar o ônibus para ir no banco de leite, que o atendimento em aleitamento é gratuito, as pessoas nem sabem, elas acham que é só doar leite lá, né? Tem toda a assessoria em amamentação nos bancos de leite, mas ela não tem o dinheiro da condução. Quem chega nessa mulher é a agente comunitário de saúde para fazer o trabalho do banco de leite, né, Cris? A parceria com o banco de leite, com as unidades básicas de saúde, na capacitação, né, fazendo com que cheguem assim nas comunidades. Alguém falou aqui bastante de subnotificação. Eu não acho, gente. Eu acho assim que antes se sabia menos que as mulheres amamentavam. Acho que não, né? Eu acho que antes o lugar da mulher era ainda mais dentro de casa. Então se exigia ainda mais que a mulher amamentasse, digamos assim, né? Uhum. Que se tinha a cultura, né? A década de 80, ali nos 2,9%, é o auge do leite em pó. Claro. Né? É o auge da propaganda de que o leite em pó era melhor do que o leite materno. A gente precisa entender sobre isso, né? Não, as mulheres não desmamaram do nada. Tu te criou no mundo dos Legos? Eu tô vendo, tá linda essa bonequinha cacheada, filha. E eu peguei até o mesmo tom. Mesmo tom de cabelo. Ai, que desaforo. Quem aguenta? Sim. Mesmo tom de pele. E mesmo tom de pele. Tá perfeita a boneca, filha. Por que eu falo isso? Porque tem aquele filme, né, da realidade indiana que mostra em tempo real, que em tempo real mostra a entrada da indústria de leite em pó na Índia. Alguém fez uma pergunta que muito interessante, né? Eu não sei se era para ser provocadora ou não, mas a pessoa fala assim: por que tu teve estranheza com os dados de amamentação? Se eu tive consciência, outras mulheres não podem ter. É claro que não é sobre consciência. Todo o nosso debate foi sobre isso, é sobre condição material. E nós vivemos num país muito desigual, né? E nesse último período, concretamente, nós tivemos o fim dos direitos trabalhistas, né? E isso, para mim, incide diretamente na vida das mulheres. Então, justamente eu acho que a nossa live é para desmistificar essa ideia que é sobre consciência. Não é sobre consciência e nem sobre amor. As mulheres, claro, uma parte das mulheres tem mais informação, tem mais consciência, né? Mas para mim é menos sobre consciência e amor e mais sobre condições objetivas de fazer isso. Não é isso, Cris? Não, total, né, Manu? Primeiro a gente tem que lembrar que existe uma lei chamada NBCAL, que é a Norma Brasileira de Comércio para Alimentos Lactentes, Chupetas, Mamadeiras, que ela é uma lei relativamente recente. Então, em 86, era possível fazer propaganda do leite em pó como melhor do que o leite materno, e fazer oferta e fazer venda casada com a chupeta, que a gente sabe que vai dar problema. Hoje em dia existe essa lei, e é uma lei que é desconhecida ou ignorada, e que a indústria é tão esperta que chamou mães que são digital influencers para fazer propaganda do copinho, inclusive consultoras de amamentação, para fazer propaganda do copo de transição que não impactaria na amamentação, mas eu estou fixando aquela marca. Então, já que eu não posso fazer a propaganda da mamadeira, porque a lei proíbe, eu vou fixar a marca de outras formas. Então, aí a gente entra numa questão ética também, né? De como esse acesso à informação, ele também não é democratizado, né? A gente acha que todo mundo tem internet hoje em dia. Tu sabe infinitamente melhor que eu tive uma amostra quando trabalhava contigo das redes de fake news. E como as empresas, por exemplo, de telefonia, fazem essa venda casada de que rede social não desconta pacote de dados. Então a pessoa recebe no WhatsApp, vê no Instagram aquela notícia, ela não vai abrir um site externo e digitar lá boatos.org, Aos Fatos, Agência Lupa, para fazer pesquisa, porque isso vai consumir pacote de dados dela. Então ela vai receber aquilo e vai repassar adiante, porque sem ter feito conferência. Isso para o aleitamento funciona também. A pessoa, ela tem acesso à informação, mas ela não tem um filtro para ver o que está bom, o que não está bom. Tem consultora de amamentação indicando gordura de picanha para tratar a fissura mamilar, Manu. A gente é gaúcho, tá? Viu, Cris? As pessoas têm várias falando aqui sobre o NASF, a implementação, né? Então,
Quando a gente fala que tem estranheza, é o aumento, né? Porque há pouco tempo atrás, já com o NASF, né? Que os dados anteriores que falavam em 54 dias e que falavam em 4 meses, os dados anteriores, eles eram relacionados já ao período de implementação e de ampliação. Tu sabe o ano deles? Tu que é cientista de nós duas. Ah, não sei. Mas os dados de 54 dias são recentes. Ah, o dado de 54 dias é de 2006, do PNAD de 2006. Então, evidente, né? Nós justamente pegamos, por isso que eu acho que a gente tem que ver quais são os elementos que eles elencam como elementos determinantes. Para mim, o mais importante é o tema como eu disse, do aumento da estratégia de saúde da família, do atendimento das agentes comunitárias, enfim, né? Essa estratégia de ampliação. A mãe me respondeu, a mãe que fez a provocação sobre as mulheres podiam ter mais consciência. Sim, eu percebo, é óbvio, né, gente? A crise é consultora de amamentação, eu amamentei, eu via as mulheres amamentando junto comigo. Só que falar sobre políticas públicas e dados não é falar sobre a nossa experiência pessoal, né? É falar, isso é uma coisa que a gente precisa entender, assim, é falar sobre um país desigual, que a pobreza tem cara de mulher e das mulheres negras, gente, né? Então, assim, eu realmente acredito que a ampliação seja muito grande entre 2006 e 2018, né? Tem relação com o aumento das equipes e a descentralização delas, né? Tem relação com os médicos do Mais Médicos, tem relação com a implementação de unidades básicas de saúde, tem relação com isso. Nós tivemos todo o tema da Rede Cegonha, Cris, para lembrar, né? Da humanização do nascimento, e humanização do nascimento é também relacionado ao tema da amamentação. Total. Né? Total. Então, claro, né? São as consequências disso, né? Mas, né? A gente precisa entender quem são os outros 60% que ainda não amamentam, né? Que são a maioria das mulheres do nosso país e que não tem condições objetivas de fazer isso, gente, né? Eu vou repetir, o leite é de graça, mas amamentar não é. E enquanto a gente não falar que tem um custo social isso, nós continuaremos tendo mais crianças desmamadas. Não, e aí eu reforço contigo, né? Eu também me causou estranheza esses números, foram mais de 12 mil famílias entrevistadas, mas os dados são isso, são preliminares, estão sendo jogados aí sem a gente ter nenhum balizador de recorte de classe. Como foram jogados? Exatamente. Porque se foram, por exemplo, formulários que a gente joga no Google, também já vai ter um recorte de classe. Quem responde formulário do Google é quem tem acesso à internet. Exatamente. É por isso que a gente fala, a gente tem que saber qual é o critério da pesquisa, porque vamos supor, alguém falou ali que interessante, que não sabia do tema dos pacotes de dados e das redes. Isso se chama tarifa Zero Rating, né? Na Europa, por exemplo, é proibido. São tarifas que as pessoas têm acesso a determinados serviços de graça, tipo o WhatsApp e Facebook, e não têm acesso à internet livre, né? Então, circula ali um vídeo, por exemplo, com uma chamadinha, com o blur, que é aquele borradinho em cima, a pessoa não consegue ir para o YouTube para saber o que é, ela só lê o título. Por que eu estou falando que é importante o método da pesquisa, da realização dela, embora Fiocruz e as duas universidades sejam absolutamente confiáveis, né? Sim. Mas é importante porque se foi feito virtualmente, né, o algoritmo já jogará a pesquisa para pessoas que têm interesse no tema da amamentação, né? Então, por exemplo, meu perfil certamente seria o escolhido, porque eu tenho aí 50 consultoras que eu sigo, né, que eu acompanho. Então, vejam que se envolver tecnologia no meio, né, já tem relação, mesmo, Cris, que consiga superar o elemento da distribuição geográfica e socioeconômica, né? Porque eu poderia seguir esses perfis e ser a Bruna, morando na Cruzeiro, claro. Entendeu? Então, tem relação, né? A tecnologia incide sobre isso. Cris, tu viu que nós duas estamos de par de vaso? Tamo, Manu, mas eu botei vermelho porque tu me elogiou aquele dia que eu tava de vermelho, mas tava muito frio pra ficar sem casaco. Eu acho que a gente tem que pensar mais, era isso que eu queria, era essa provocação que eu queria te fazer, né, da gente pensar junta nesses dados e falar dos algoritmos, para a gente falar um pouco sobre a internet como esse fator de distribuição de conteúdos, né, e de que pode ter incidência, sim, inclusive em resultado de pesquisas.
justamente por causa dessa entrega. E as pessoas não sabiam. Olha que interessante, eu vi algumas pessoas falando, eu não sabia disso das operadoras de telefonia, não sabia isso dos pacotes de E eu, dados. evidente, né? O que eu mais quero é que seja 60% amamentação exclusiva de 6 meses, né? Porque isso vai ser um indício não só de que as mulheres estão aumentando mais, mas de que a sociedade está menos desigual, né? Porque é sobre isso amamentar, gente. É isso que a gente precisa entender, né? As mulheres estão deixando seus filhos antes nas creches e nos berçários porque elas não têm licença de 4 meses mais, né? Então, assim, querem amamentar, que a gente quer amamentação 6 meses, hello, precisa de licença, né? Precisa de licença, precisa de informação, precisa saber, precisa ser acolhida, precisa de comida, né? As pessoas gostam de amamentação e não gostam de políticas públicas de distribuição de renda. Nunca vou esquecer o César Victor, que é a maior autoridade no mundo em amamentação, né? Que os brasileiros não gostam de falar bem dos seus, né? Então, a pessoa que mais entende de amamentação no mundo, eu não vou dizer que ele é de Pelotas, porque aqui vai ficar muito exibido. Ele é de Pelotas, da minha universidade. Universidade do meu pai, que meu pai deu aula, e tu estudou. Mas, enfim, o que o César... Eu nunca vou esquecer quando a gente entregou aquela homenagem para ele na Assembleia, que o César disse o seguinte, querem que tenha amamentação, precisa de Bolsa Família. Né? Então, esses 40%, eles são fruto, objetivamente, né, das políticas que têm relação. Suponhamos que seja 46%, e isso é uma maravilha. Entender as razões para isso é saber, bom, esses 10 anos que separam os 6 meses exclusivos dos 54 dias, né? São anos de Bolsa Família, são anos de mais médicos, são anos de políticas públicas, gente, né? A gente precisa entender isso, porque senão, aquela pergunta que aquela mãe que está amamentando exclusivamente fez, se tu fez, por que as outras não fazem? É sobre isso que eu quero falar. Eu fiz porque eu tinha um companheiro que dividia responsabilidades integralmente e 5 milhões de mulheres não têm sequer o nome desse pai na certidão de nascimento. Eu fiz porque na minha casa tinha comida, né? E eu sentia muita fome amamentando e a comida estava pronta, porque meu marido não estava, entendeu? Né? Eu tô fazendo de forma dramática depois para as pessoas entendam. Tinha água o tempo inteiro potável para tomar. E eram muitos litros, acho que chegava a ser uns 15 litros por dia. Ficava ali tomando o dia inteiro água desesperada. Né? Eu tinha cama para dormir e cobertor para me tapar. Né? Tapar e se cobrir. Né? Então, é preciso falar isso, né, Cris? Claro! Porque senão a gente fica no ideal de que basta querer. Manu, tem um artigo muito interessante publicado em 2018, eu não me lembro o nome da revista, é um periódico científico muito, muito, muito importante. Depois eu te mando, eu não abri aqui meus computadores, que é uma base de uma aula que eu dei para a Liga de Pediatria aqui da URGS, falando justamente isso, as intervenções que existiram para melhorar nos índices de aleitamento. Então a gente tem 3 níveis de intervenções, mas o artigo de 2018 mostra justamente isso, né? Que o César fala, que tu falou aqui, que de 2006, desse PNAD, até 2017, que foi quando eles compilaram esses dados, os índices de aleitamento e de diminuição de mortalidade infantil estavam vinculados a uma obrigatoriedade da frequência das famílias ao posto de saúde, medidas de puericultura, e isso estava atrelado ao Bolsa Família. Né? Quem tinha Bolsa Família tinha que ir no posto todo mês. E o Bolsa Família era o dinheiro para comer, entendeu? Né? Então era o dinheiro para comer. Sem achar que ia passar fome. Ela não estava passando fome, ela tinha essa obrigatoriedade de passar no posto todo mês para fazer o acompanhamento daquele bebê. Então diminuiu muito a mortalidade nesses 10 anos e aumentou muito os índices de aleitamento, porque essa mulher não precisava estar desesperada fazendo faxina com 10 dias de pós-parto. Exatamente. Então eu acho que, né, realmente, assim, quando a gente vai olhar, sim, né, pode ser sobre isso, né, Cris? Pode ser que a gente tenha esse crescimento e a gente vai olhar as razões, a gente vai identificar e, lamentavelmente, essa curva tende a cair, né? Porque o que a gente tem hoje, né, é o contrário disso. É menos profissionais nas equipes de saúde da família. Então, o que eu acho mais importante, daqui a pouco o Insta vai nos cortar, né? Vai, eu tô controlando aqui, a gente tem um minuto. Um minutinho.
É Segundinhos. isso, é que a gente fale que sim, a gente luta para que as mulheres amamentem, para que as crianças sejam amamentadas, exclusivamente 6 meses e prolongadas pelo tempo que a relação estabelecida permitir, né? Pelo menos durante 1 ano, até os 2, como diz a OMS, é um sonho. Mas que para isso a gente precisa de condições objetivas, né? Isso aí. Tu vai acabar, Manu, eu acho que eu finalizo com essa tua fala, mostrando para todo mundo que amamentar é político também, que o nosso corpo é político e o que passa por ele tem que ser discutido do ponto de vista de políticas públicas. Vai acabar, Manu, muito obrigada pelo espaço. Tô com saudade tua. Beijo, saudade.